Oi, colegas, tudo bem? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o câncer, né? Sobre essa doença hoje considerada também uma doença crônica muitas vezes e que afeta emocionalmente todo mundo que é envolvido quando qualquer pessoa da família tem um diagnóstico de câncer. Não é mesmo? Se você já passou por algo assim na sua família ou se você presenciou isso muito próximo a você, você sabe do que eu estou falando, né? Que realmente é um diagnóstico que desestabiliza todas as pessoas. Porque o prognóstico é muito desconhecido, é limitado e ainda está sujeito a tratamentos muitas vezes e abordagens invasivas, dolorosas e que também não necessariamente levam para uma cura, né? Não essa cura, né, que a gente, do ponto de vista biomédico, entende como cura, que é o cessar os sintomas, que é o cessar a proliferação exagerada daquela célula, né? A gente pode ter outras curas, mas quando a gente fala em câncer, nós pensamos nesse câncer que geralmente e algumas vezes não levam à cura biomédica, física mesmo, que é o que as pessoas acabam buscando, né? Mais cedo ou mais tarde nós lidamos com isso. E ou na nossa família ou nas pessoas próximas, nós estamos cercados por pessoas que realmente têm vivido essa dificuldade nas suas vidas. E eu me lembro quando eu dava plantão no HC, né, no Hospital Universitário de Uberlândia, isso foi no ano de 2013, mais ou menos, eu estava grávida do Gabriel. E lá, por ser um hospital de referência para doentes que estavam em tratamento em quimioterapia, todas as pessoas que eu atendia ali no pronto atendimento tinham câncer. E eram pessoas de várias idades, pessoas da minha idade, mais jovens que eu, mais velhas que eu, da idade da minha mãe e do meu pai, crianças, né? Então, ali por ser um hospital de referência, era muito intenso. E eu lembro que eu fiquei com um olhar assim um pouco viciado mesmo de perceber aquilo como se fosse algo que tivesse acontecendo o tempo todo em todo mundo, como se todos nós a cada piscar de olhos pudéssemos estar com câncer, né? Pudéssemos ter essa doença que muitas vezes as pessoas ainda trazem muitos tabus. Então, naquela época, eu me lembro que esse foi um dos gatilhos que me fez perceber que a saída ainda era a prevenção, sabe? Que a saída era você criar um novo estilo de vida e que a saída era buscar por algo que trouxesse mais saúde e menos doença. A medicina integrativa tem inclusive um ramo que é a oncologia integrativa, que é justamente o associar ao tratamento convencional de câncer, associar outras práticas médicas, outras práticas terapêuticas, como a musicoterapia, a yoga, a meditação, os florais, a hipnose, constelações familiares, técnicas e práticas que levem à transcendência da doença, né? Que levem as pessoas que estão doentes a olhar para outro lado e olhar para outro aspecto do adoecer. Então, falar sobre câncer aqui não é uma coisa que eu vou conseguir me aprofundar, porque a gente teria caso a caso, doença a doença. Nós vamos falar simplesmente como eu, como médica integrativa, ou como você, que é uma médica também, no seu consultório, nos seus atendimentos do dia a dia, podem ajudar as pessoas a de fato se prevenirem e a tornarem as suas vidas mais livres da possibilidade de um diagnóstico de câncer, porque geralmente a gente só pensa nisso quando acontece, né? E aqui eu quero nos trazer para a reflexão da prevenção mesmo, do autocuidado e mesmo que diante de um diagnóstico, como que nós podemos proceder e como que isso pode ser feito de uma forma mais inteira e mais verdadeira. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os aspectos do adoecimento de câncer e o que a gente já tem cientificamente como protetores, né, tanto em termos de alimentação ou atitudes de vida, e o que a gente pode perceber do câncer como uma doença física, mental, emocional e espiritual, e quais as principais recomendações eu daria e dou para as pessoas que estão doentes com câncer ou para as pessoas que querem se prevenir. Ok? Então são essas três linhas que a gente vai abordar aqui nesse vídeo de hoje. Então, para começo de conversa, nós temos que, do ponto de vista convencional, entender que o câncer
ele está ligado a fatores como a idade, né? Por exemplo, câncer de próstata é um adoecimento que aparece no homem numa idade mais avançada, geralmente. Então, está ligado à idade, está ligado também à raça, né? Algumas células se multiplicam e se replicam mais de acordo com determinadas raças, e está ligado à genética, né, a família. Então, algumas pessoas que têm o adoecimento na sua família do ponto de vista genético têm mais predisposição daquele gene se manifestar também numa outra pessoa, né? E aqui a gente sabe que os genes eles se manifestam por vários motivos e que um deles, e o principal, é o estilo de vida. Então, pode ser que todo mundo nasça ali com o gene para manifestação do câncer, mas somente aquela pessoa que fumar, por exemplo, ela vai apertar o gatilho para que realmente a doença se manifeste nela, entenderam? Então, o gene, ele é importante, mas ele não é o determinante. E o que nós sabemos até hoje, do ponto de vista de estudos científicos, é que a maior parte dos cânceres podem ser evitados ou podem ser melhorados com mudanças de estilo de vida. Então, mudanças de estilo de vida realmente fazem toda a diferença no adoecimento, tanto no prognóstico, na evolução, quanto na preparação e na prevenção da doença que é o câncer. Entendem? Então, entendem qual a importância enorme, né, que nós temos enquanto médicos de cuidar da nossa própria saúde, de ajudar nossos pacientes a se prevenirem, não é verdade? Então, para começar, eu vou falar aqui do ponto de vista físico. Lembrando que o câncer, como uma doença complexa, né, como vários outros sintomas, ele está ligado à biografia daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa determinada X precisa passar por aquela experiência daquele adoecimento. E aquela experiência vai transcendê-la e ajudá-la a entender e aprender alguma coisa sobre a sua própria vida. Entendeu? A doença, no meu ponto de vista e no ponto de vista dessas linhas todas que eu estudo, ela vem, na verdade, para nos mostrar que nós estamos caminhando por um caminho e nós precisamos mudar a rota. Então, adoecer com câncer significa, opa, tem alguma coisa aqui que não está legal, eu vou mudar essa rota, né? Porque geralmente é muito difícil, diante do adoecimento do seu paciente, você chegar para ele e falar assim, olha, você não devia ter fumado, você não devia ter comido tanto, isso aqui foi porque você comeu, isso aqui foi porque você fumou, agora você vai ter que lidar com isso, ou então isso aqui foi porque você guardou mágoa, porque você é uma pessoa que guarda as coisas, que não se posiciona. A gente vai falar de tudo isso, mas não é essa forma que você vai trazer isso para o seu paciente, entende? Porque, gente, estar doente por si só já faz com que nós nos sintamos tão frágeis que aqui é importante que a gente coloque em prática a comunicação realmente empática, sabe? Como será que eu estaria me sentindo se estivesse no lugar dessa pessoa? Como será que seria para mim? Porque quando a gente coloca a comunicação empática, a gente pode até falar o que a pessoa precisa escutar, mas do ponto de vista do amor, né? Do ponto de vista de não agredir mais ainda aquela pessoa que já se sente tão fragilizada e muitas vezes tão culpada pelo processo que vem passando, entendem? Então, do ponto de vista da compaixão e da empatia, pense nos seus pacientes com câncer ou pense nas pessoas que estão próximas a você e como você vai conversar com eles é o mais importante, porque isso vai mudar todo o processo e nesse momento a pessoa precisa de uma acolhida e de uma força para que ela possa conseguir fazer aquilo que precisa ser feito para mudar o seu prognóstico, né? O prognóstico geralmente, gente, ele pode mudar muito. Nós não vemos isso muitas vezes de pessoas que já estavam, digamos, condenadas e que se recuperam e que estão em cuidados paliativos, mas que vivem aí por muito tempo ainda, né? Milagrosamente. Então, quem somos nós para dizer que uma pessoa vai morrer ou não daqui a uns dias, né? A gente pode até ter dados estatísticos, probabilísticos sobre isso, mas quem somos nós para falar sobre isso, não é verdade? Então, a gente vai começar falando do ponto de vista físico. Então, do ponto de vista alimentar, nunca fez tanto sentido aquela frase, nós somos o que comemos. E realmente, muitos estudos têm comprovado que a alimentação baseada em frutas e legumes frescos mais isenta possível de agrotóxico, colhidos na hora ou colhidos há pouco tempo, mais frescos mesmo, ricos em antioxidantes, legumes, verduras,
tudo isso, frutas, essa alimentação mais rica nesses alimentos, ela tem muitas mais propriedades como prevenção a câncer. Então, uma pessoa que está querendo prevenir do adoecimento, ela precisa ter uma alimentação realmente mais saudável, realmente mais focada em alimentos frescos, colhidos, né? Eu falo que se a gente comer o que se colhe na terra, o que se dá no chão, na terra, nas plantas, a gente não tem problema. Então, são alimentos de verdade, os alimentos considerados de verdade. Então essa dieta seria uma dieta muito específica e muito boa para quem quer prevenir e para quem já está em tratamento. Só que isso não é uma coisa assim, vou fazer uma dieta para prevenção de câncer. E aí você fica aí um mês fazendo uma dieta de alimentação viva, baseada em plantas, e aí depois volta a se alimentar da forma como se alimentava antes. Não é bem assim. É um processo gradual mesmo de mudança de estilo de vida e de mudança de estilo alimentar. E isso não acontece do dia para a noite. Nós sabemos o quão difícil. É um processo que leva muitas vezes anos e que vai sendo reeducado, reafirmado, porque muitas vezes nós temos práticas alimentares ancestrais que não são muito boas, muito positivas, e a gente precisa trocar tudo aquilo para que nós possamos realmente mudar as informações que vão para o nosso corpo, e isso leva um tempo, né? A gente sabe, por exemplo, que não existe um alimento mágico, tá? Então eu vou comer agora cúrcuma todos os dias. A cúrcuma é incrível realmente, mas ela não faz mágica se você comer cúrcuma e ao mesmo tempo mantiver todos os seus hábitos adoecidos. Então ela não faz mágica se você não mudar o que precisa mudar. O que a gente sabe é que tem alguns alimentos que têm propriedades específicas. Por exemplo, o tomate, os alimentos ricos em licopeno, que se chama, que é muito rico no tomate, mas no tomate livre de agrotóxicos, tá, gente? Esse licopeno, ele tem um fator muito bom protetor para câncer de próstata. Isso a gente encontra no tomate, no mamão papaya, na melancia, nesses alimentos mais vermelhinhos, e se chama licopeno. A gente sabe que ele é um fator protetor do câncer de próstata. Não se sabe ainda a quantidade que se deve ingerir desses alimentos, mas a gente sabe que uma dieta ao longo da vida, em que você tem essa ingestão regular desses alimentos de uma forma correta, né? Como eu falo, infelizmente nós também temos muitos estudos que mostram que os agrotóxicos em grande quantidade, eles não só são fatores cancerígenos, como eles diminuem as propriedades benéficas daqueles alimentos que a gente está ingerindo. Então, por isso que é tão importante, cada dia mais, nós estimularmos uma alimentação mais orgânica e mais livre de agrotóxicos e trazermos isso mais para a nossa vida, entendem? Para que essas propriedades positivas dos alimentos possam ser bem utilizadas e para que a gente não tenha ainda que ingerir todo esse veneno que vem dos agrotóxicos. Então, esses alimentos aí ricos em licopeno, a gente sabe que são fatores protetores para câncer de próstata e também para vários outros tipos de tumor. A gente sabe também que tem tumores que não tem nada a ver com alimentação e que não adianta eu comer isso ou aquilo, que eles ainda assim vão se desenvolver. Isso pelos estudos, né? E a gente sabe também, e isso é interessante porque tem alguns estudos que mostram, por exemplo, que o câncer de mama, que é um dos cânceres mais comuns em mulheres, que ele é causado principalmente por uma alta ingestão de alimentos ricos em gordura, mas que existe uma gordura específica, que é o ômega 3, que tem um fator protetor para o câncer de mama. Então, a ingestão de uma dose regular de ômega 3, que está presente em alimentos como peixes, né? E também as pessoas hoje usam em cápsulas, né? Porque a gente gosta de encapsular tudo que a gente não consegue simplesmente ingerir, né? Então, essa riqueza do ômega 3 faz com que a gente tenha aí fatores protetores do câncer de mama. Já o excesso de outras gorduras são fatores que levam ao aparecimento maior. Se a gente já tem a genética, se o gene já está ali para se expressar, eles podem ativar mais ainda o aparecimento de tumores. Então, a gente tem que ficar bem assim focado, né, nessa questão de que, por exemplo, no câncer de mama, os hábitos de vida são super importantes. Alimentação, tabagismo, sedentarismo,
A gente sabe que a amamentação, né, ela é um fator protetor para o câncer de mama. Enfim, são muitas questões ligadas. A gente tem estudos desses cânceres mais comuns, como de mama, de próstata, que realmente a gente consegue ter um número maior de pessoas e consegue fazer um estudo maior, mostrando os benefícios e os efeitos de uma alimentação adequada ali. Então, a gente sabe isso, a gente sabe que tem alguns alimentos, por exemplo, que são muito protetores, como alimentos crucíferos, né? Crucíferos que a gente chama, principalmente o brócolis e a couve-flor também, eles têm muitos fatores protetores. A gente tem ali as couves, couve de Bruxelas, couve inglesa, vários tipos de couve que também são fator protetor. Alimentos verdes, né? Como espinafre, porque esses alimentos verdes, eles também têm um composto, que eu não me lembro agora qual é, me perdi, que também ajuda muito no fator protetor, entendem? E a gente sabe que a gente tem, né? Dentro do yoga a gente fala que é a tríade, né? Que é a cebola, o gengibre e o alho, que são extremamente benéficos para a nossa saúde e que a gente deveria ingerir todos os dias. Então, nós temos aí alimentos realmente muito positivos, mas como eu falei, eles não fazem mágica se eles não estiverem acompanhados de um estilo de vida que realmente nos apoie, que seja realmente mais saudável, mais focado na saúde e de uma autorresponsabilidade que a gente vai aos poucos trazendo e introduzindo para os nossos pacientes. Essa questão da alimentação, ela gera muita polêmica, por exemplo, também com relação à ingestão de carne. Tem muitos estudos mesmo que já mostram a importância de retirar um pouco da carne vermelha da nossa alimentação e outros estudos e outras linhas que já falam que não tem nenhum problema, que isso é bobagem. Então a gente tem algumas controvérsias ainda, principalmente com relação à carne. E dentro desses estudos tem um que eu achei muito interessante que fala não sobre a carne vermelha em si, mas como ela é feita no churrasco. Porque tem uma forma que a gente faz muito comum de colocar, a gente não, né, porque eu não faço carne há muito tempo, mas de colocar a carne ali na churrasqueira e fica pingando aquela gordura. Aquela gordura, quando em contato com o carvão e evaporada, aquela substância que é liberada, ela sim é uma substância cancerígena. Então a gente tem que ter até cuidado, né? Isso aí são estudos que eu estou trazendo para vocês, na forma de fazer aquela carne. Então, por isso que existem muitas controvérsias. Tem estudos que falam dos malefícios da carne, mas tem estudos que foram feitos com carnes embutidas. E as carnes embutidas, por si só, pelo alto requinte de industrialização, elas já não são realmente muito saudáveis, né? Então eu falo, gente, que a fórmula certa, ela realmente é você comer cada vez mais coisas mais naturais e menos industrializadas. Com isso a gente já consegue bons resultados, diminuir o açúcar, diminuir o sal, né? Então, como uma médica integrativa ou como uma médica de uma forma geral, como que você orientaria seus pacientes que estão em tratamento de câncer? Porque, por exemplo, se você recebe no seu consultório uma pessoa que está em tratamento de câncer ou com alta predisposição genética para câncer, você precisa saber orientá-la sobre alimentação, né? Tem um outro vídeo aqui no YouTube que eu gravei. Se eu não me engano, são 5 questões que não são controversas em relação à alimentação, para que isso também possa te ajudar. Mas o que é importante que você converse com essa pessoa é o seguinte: olha, o câncer, assim como outras doenças como diabetes, ele tem um fator crônico, ele tem um fator ligado à inflamação do nosso corpo. Então é muito importante que você desenvolva uma alimentação que seja anti-inflamatória. E o que seria uma alimentação anti-inflamatória? Seria uma alimentação, de uma forma bem geral aqui mesmo, uma alimentação mais focada em alimentos mais ricos em algumas propriedades, como o licopeno, que eu falei, em alimentos ricos em antioxidantes, que são alimentos mais crus e alimentos mais saudáveis mesmo, frutas, verduras, leguminosas, folhas, que estejam livres de agrotóxicos, que sejam mais frescas, né? Que não estejam guardadas há tanto tempo na geladeira e que possam
e que sejam limpas, que sejam frescas e que sejam de preferências mais cruas. Então, uma alta ingestão desse tipo de alimento, para que ele componha realmente uma boa parte daquilo que você ingere, com uma ingestão adequada de proteínas também, de alguns grãos, de carboidratos, né? Mas tudo numa ingestão adequada. Então, é orientar que a pessoa coma realmente mais a comida natural, que ela diminua, assim, drasticamente os industrializados da sua vida, os chocolates, os doces, os refrigerantes, as manteigas industrializadas, que ela diminua mais ainda esse industrializado e que ela também diminua as farinhas, né, as farinhas multiprocessadas, para que ela possa realmente cada dia comer mais os alimentos de uma forma mais integral. Então, isso é importante que você saiba orientar o seu paciente, porque ele vai procurar em você, ele já encontrou isso na internet, tá? Mas ele vai procurar em você também, que é a referência de confiança dele. E é uma pergunta muito comum dos pacientes: o que eu vou comer? Eu não sei o que eu como diante dessa questão, diante dessa situação que eu estou passando. E quando a gente fala de oncologia integrativa, né, não é muito a minha área, mas acabam chegando pacientes, né? Sempre chegaram pacientes que estão em tratamento de câncer, muito mais pelas questões ligadas ao aspecto emocional, que a gente vai falar daqui um pouco. Mas a oncologia integrativa, ela passa por esse olhar de que o que eu posso fazer além do que está sendo feito, que é o tratamento médico convencional para o meu câncer. Onde eu posso atuar mais? E aí essa pergunta nos angustia, e é onde você pode sim explorar a mudança do estilo de vida, que é algo que às vezes a pessoa ainda não fez e que ali naquele momento, por aquele chamado, ela vai ser convidada a fazer essas mudanças, né? E isso começa muito pela alimentação. A alimentação é um dos principais fatores que a gente tem comprovadamente que atua na epigenética, que faz com que o DNA possa se manifestar ou não. Então é muito sério isso, a gente tem comprovações de que uma má alimentação faz com que alguns genes se manifestem e que uma boa alimentação faz com que determinados genes ou outros se manifestem, entendem? Então isso é muito sério, não é verdade? A gente já tem como mostrar isso para as pessoas, e a melhor forma de conversar sobre isso com seus pacientes é mostrando para eles dados científicos, é estudando, é buscando um outro artigo nesse assunto, falando: olha, é importante, os estudos hoje mostram isso e isso. É a forma que você vai convencer, não, mas você vai ajudar o seu paciente a ter mais consciência das mudanças que ele precisa fazer. Tá certo? Dentro do quesito de saúde física também entra a gestão do estresse, né? Porque, gente, nós sabemos que o estresse também pode ligar ou desligar determinados genes e que uma vida muito estressante, ela invariavelmente nos leva ao adoecimento, porque nós temos altos níveis de determinados hormônios no nosso corpo aqui, adrenalina e cortisol principalmente, e esses altos níveis de hormônios estressores no nosso corpo, eles deprimem muito mesmo algumas noradrenalina, me fugiu a palavra agora, gente, desculpa. Elas deprimem nosso sistema imunológico, deprimem nosso sistema nervoso e fazem com que a gente, às vezes, coma mais, às vezes tenha um estilo de vida mais sedentário. Por quê? Porque os altos níveis de estresse, eles fazem com que a gente, muitas vezes, faça escolhas ruins, escolhas alimentares, escolhas de vida, fora que, metabolicamente, aquilo já atua de uma forma negativa em nós. Por isso que gerenciar o estresse também faz parte de autocuidado, de prevenção, e deve fazer parte da nossa vida como um todo, e também daqueles que estão em tratamento de câncer ou que estão buscando realmente uma boa prevenção. Então, gerenciar o estresse, como que a gente faz isso? A gente faz isso buscando formas de relaxamento, buscando aquilo que ativa mais o nosso parasimpático, e cada pessoa tem o seu jeito, né? Pode ser através de meditação, pode ser através de uma natação, pode ser uma corrida, mais momentos felizes com as pessoas que a gente ama. Tudo isso ajuda a gente a diminuir o estresse, entendem? E isso faz parte também da nossa saúde física preventiva do câncer. Isso você tem que falar com o seu paciente, você tem que explicar para ele a questão do estresse, a questão da alimentação e do movimento, que é a importância de uma prática de exercícios físicos para diminuir as doenças metabólicas que invariavelmente levam ao câncer, levam ao adoecimento.
Entende? Então, do ponto de vista físico, é muito fácil, é o que a nossa ciência já conhece, é o que todo mundo traz o tempo todo, e é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, e que é extremamente importante para que vocês falem isso com seus pacientes, sobre essa prevenção e, ao mesmo tempo, sobre os cuidados que tem que se ter após um diagnóstico como esse, entende? Bom, e agora sobre os aspectos emocionais do adoecimento pelo câncer. Todos nós percebemos, não percebemos, que algumas pessoas, diante de uma mesma doença, de um mesmo diagnóstico, reagem de uma maneira e outras de outra, não é verdade? E que algumas pessoas têm prognósticos e evoluções péssimas e outras pessoas têm evoluções ótimas dentro de uma mesma doença, não é mesmo? Então, o que faz essa diferença? O que muda, né? O que muda nessa história? E aí, é importante que eu trago para vocês a reflexão de que absolutamente todas as doenças têm um fundo emocional e têm um fundo biográfico, né? A história daquela pessoa, o aprendizado daquela pessoa, e que com o câncer não é diferente. Tem um fundo biográfico mesmo. Então, por isso que é tão importante conhecer a biografia daquela pessoa, conhecer a história dela, e que ela mesma conheça a sua história, seus pontos, os aspectos que são difíceis ali, entendeu? E que geraram esses pontos de adoecimento. Então, o adoecimento pelo câncer está muito ligado à dificuldade de colocar limites. O que é uma célula cancerígena? Ela não se replica sem limite? Ela não se replica? É como se fosse uma revolta interna? Então é mais ou menos isso. Aquela pessoa que passa uma vida com dificuldade de colocar limites, com dificuldade de se posicionar, com dificuldade de saber quem é ela mesma ou de sequer saber quais são as suas reais necessidades, que passa uma vida fazendo sempre pelo outro e para agradar o outro e para fazer pelo outro e não coloca limites à sua volta, que não protege o seu campo, porque não consegue realmente, né? Isso aqui não é para julgar, sabe? É só para mostrar que o adoecimento foi acontecendo ao longo de toda uma vida, onde houve uma perda de auto-amor verdadeiro, porque quando a gente não consegue ter esse olhar para a gente de alto amor, a gente não consegue realmente colocar limites das pessoas, entendem? E isso é muito doloroso, não é, gente? E a gente percebe isso muito nas pessoas que estão doentes com câncer, que são aquelas pessoas muitas vezes frustradas, que trazem grandes frustrações ou que trazem um pico de algo que aconteceu, por exemplo, passou uma vida se doando para um trabalho e de repente é demitida, passou uma vida se doando para um relacionamento e de repente é deixada, né? E aquele ser deixada leva a uma angústia profunda e uma revolta interna que vem de uma revolta celular mesmo. E é assim, tipo, olha, cansei, eu não aceito mais, eu quero mostrar que eu quero chamar atenção para mim. E é isso que as suas células fazem. Eu quero aparecer, eu quero chamar atenção para mim. Eu quero parar de ser só para o outro, de ser só para fora, de não ser para dentro. E aí gera aquela revolta celular que se multiplica. Isso aqui que eu estou falando, gente, são coisas que eu leio e estudo do ponto de vista metafísico do adoecimento, tá? E para mim fazem todo sentido quando a gente pensa que a célula cancerígena ela tem dificuldade de ter limites, né? Ela se replica exageradamente, então é meio que uma revolta daquela dificuldade de colocar limites nos outros, né? De colocar limites naquilo que não é de verdade a minha essência. E muitas vezes a gente vai adoecer numa fase da vida e a gente não colocou o equilíbrio na nossa energia mesmo, né? Nos aspectos da nossa energia. Então, é uma total desconexão comigo, porque se eu estou vivendo só para fora, vivendo só para o meu ego, só para provar, só para ceder e mostrar para as pessoas, para receber a aprovação das pessoas, eu ainda estou doente. Né? Quando eu estou buscando a aprovação das pessoas, eu sou naturalmente propensa a desenvolver o câncer.
Por quê? Porque se eu estou olhando só para fora, eu não estou conseguindo olhar para as minhas reais necessidades. Então, gente, uma das formas de prevenir é você olhar para si, para as reais necessidades celulares que você tem. E as reais necessidades celulares que você tem, elas são as necessidades que realmente a sua alma pede para viver nessa vida. E quando a doença vem, na verdade, ela vem para nos mostrar que nós estamos caminhando num caminho diferente daquele que nós viemos para trilhar. Então, por isso que às vezes é difícil, é doloroso, mas às vezes o melhor caminho que a gente tem é o de uma mudança, às vezes drástica mesmo, uma mudança, uma reformulação, um cuidado interior, um cuidado com a gente, um cuidado com a família, um cuidado, mas um cuidado com a gente, né? Eu nunca me esqueço do livro da Lois Hay, Cura-te, não. Você pode curar a sua vida, né? Eu falo que foi um dos livros que me despertou, foi o meu despertar. Porque ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro bem profundo mesmo de autoconhecimento, em que ela traz a história dela com o câncer. Ela que já era uma mulher, uma estudiosa dos assuntos da espiritualidade, de autoconhecimento, ela ainda se via tristemente numa baixa autoestima e num baixo autoamor muito grandes. Por quê? Porque ela tinha passado por um processo de abuso na infância e ela ainda não tinha se perdoado. Então, o câncer de mama veio para ela como uma oportunidade de se perdoar e de trazer o amor para si. Então, aquele livro ele é incrível. Se alguém quiser ler, ele traz muitos exercícios que eu gosto de usar com meus pacientes. Exercícios de meditação, exercícios de visualização. E há pouco tempo atrás, eu conversando com a Cris Chaves, que é uma médica, que é uma oncologista integrativa, a gente fez uma live juntas e ela me falou que ela também usa muito aqueles exercícios da Lois Hay, do Você Pode Curar Sua Vida, com os seus pacientes oncológicos. Então, é muito interessante isso. Então, se você quiser também ter ali uma fonte de referência, eu te indico esse livro. E é justamente isso, é a busca de retornar ao alto amor. Porque, vamos lá, olha, pensa bem a percepção da pessoa que adoece com câncer. Ela nunca se olhou, ela nunca se enxergou. Ela sempre viveu a história do outro e para agradar os outros, por mais difícil e doloroso que isso seja. Né? Desde criança, desde a adolescência, às vezes é aquela menina boazinha, aquele menino gente boa, mas que está sempre fazendo pelo outro, que não se revolta, que não grita aquilo que não quer, entendem? Que não fica com raiva, ou que fica com raiva, mas não se permite demonstrar. E aí quando vem a revolta interna e o adoecimento, aquela pessoa passa a ser o centro das atenções, né? E aí vem o ganho secundário, que é, nossa, tá todo mundo me olhando agora, meu marido, meus filhos, meus irmãos, meu pai e minha mãe, então eu voltei a ser o centro das atenções. E aí, ser o centro das atenções faz com que você tenha um ganho secundário. E esse ganho secundário é também uma das coisas que muitas vezes te mantém no adoecimento. É receber amor daqueles que nunca te deram, né, amor, né, das pessoas. Estou falando aqui para as pessoas que estão passando pelo adoecimento com câncer, né? É receber aquilo que nunca se receberam, que foi a atenção. E aí esse ganho secundário se torna um problema, porque ele passa a ser algo que nos mantém, que mantém o seu paciente no adoecimento, entendeu? Então, olhar para esses aspectos de como você é e qual tipo de personalidade você tem nesse aparecimento do câncer. Então é bom você conversar com seus pacientes assim, olha, sente que teve alguma frustração, alguma sensação de que você se doou demais, e já antes disso até conversar com eles sobre os aspectos emocionais da doença e falar, olha, eu tenho uma percepção hoje de que o adoecimento tem alguns aspectos emocionais, e geralmente os pacientes sabem mais do que eu quais são os aspectos emocionais que estão envolvidos naquele adoecimento, e falar sobre isso, e ouvir sobre isso, e ouvir as histórias, as biografias, porque elas vão te trazer essa nova percepção, entendeu? A gente só aprende a olhar os aspectos emocionais do adoecimento quando a gente se dispõe a ouvir as histórias, né? A ouvir os movimentos. Ah, mas eu só tenho 15 minutos para atender o paciente, eu sei, tenho passado por isso agora.
E aí, sabe o que você faz? Você pede para ele voltar de novo, fala, olha, eu quero continuar ouvindo essa história, eu preciso que você fale mais sobre isso. Que tal você vir daqui 2 semanas para a gente voltar a conversar? Entendem? Então, vamos ouvir as histórias, elas nos contam e elas contam para as pessoas doentes quais são as mudanças que elas precisam fazer, entendem? Ninguém está totalmente inteiro, ninguém está totalmente saudável e pronto para recomeçar quando recebe um diagnóstico desse. Todos nós somos humanos e é a nossa humanidade que é colocada à prova nesses momentos. E aí nós, do outro lado, como seres humanos do outro lado, podemos fazer também a nossa parcela de humanidade e ajudar nesse sentido, entenderam? De ajudar os nossos pacientes a olhar para os aspectos emocionais. E aí também, junto com isso, vem as posturas mentais, que são as posturas que adoecem ou que nos deixam saudáveis. Eu me lembro de uma manicure que eu tive algum tempo atrás, quando eu ainda morava em Uberlândia, e ela era lá da cidade da minha mãe, então eu fazia a unha com ela só quando eu ia lá. E aí ela me contou a história dela. Ela teve câncer no intestino gravíssimo, quando ela tinha aí 30 e poucos anos e 3 filhos para criar. E ela me disse que quando ela chegou em Barretos para fazer o tratamento, que o médico disse assim para ela, olha, fulana, o câncer não vai te matar, mas a depressão vai. Então, se você se entregar, a depressão te mata. Entendem quanto é importante o médico ter falado isso para ela? Na hora ela soube que ela tinha que ter uma outra postura. E a postura que a manteve viva foi a certeza de que ela tinha que criar os seus filhos, de que ela tinha que cuidar dos seus filhos, entendem? Então isso é muito, muito importante, a postura mental. E o que é que faz aquela pessoa querer ficar viva? Porque se ela está tendo ali um ganho secundário, que é a atenção dos outros para o seu adoecimento, o que a faz querer sair da doença se ela está tendo toda a atenção para ela, entendem? Então isso aí vale para todas as doenças. Qual a gente precisa encontrar, ajudar os nossos pacientes a encontrar o ganho secundário que eles têm em se manter naquele mesmo lugar, entende? Sempre existe um ganho. E aí, como uma médica diferentona que você é, na hora que você for ajudar seus pacientes e fazer um atendimento preventivo, você vai conversar com eles justamente sobre isso, sobre emoções que nos fazem mal, emoções que nos fazem bem, sobre atitudes mentais que nos levam para a vitória, sobre alimentação, sobre gerenciamento do estresse. Então, gente, é esse o nosso lugar, é ouvir e acolher, ouvir e acolher, ouvir e acolher e depois orientar, entendem? Então tá bom. E com adoecimento pelo câncer não é diferente, né? Escreve aí um roteirinho para você sobre como você conversaria. Faz esse exercício. Como eu conversaria com uma paciente ou com um paciente que chegasse para mim com um diagnóstico de câncer baseado nessa aula que eu assisti. Entendem? Faça esse roteirinho, porque isso aí vai te ajudar a traçar uma conversa com essas pessoas que você vai poder ajudá-las. Pode ser alguém, seu paciente, pode ser alguém da sua família. Como que você, como médica, se colocaria para ajudar essas pessoas? Tá certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. E aí, se vocês quiserem sugerir algum tema, é só escrever nos comentários para a gente fazer mais vídeos, tá bom? Até mais!